Onde quer que você esteja, você está bem acompanhado. Sintonia no Bem. Acompanhe a partir de agora, na Web Rádio Sintonia no Bem, o programa Estudando o Espiritismo, oportunizando o desfrute da sabedoria espiritual, através do Pentateuco Kardeciano, materializando na Terra para acesso de todos nós, os trabalhadores e aprendizes da última hora. Participe, esclareça suas dúvidas e estude com a gente. Sejam bem-vindos. Boa noite, Claudinho. Boa noite, Júnior. Boa noite. Boa noite. Mais uma quarta-feira aqui, junto com os nossos ouvintes da Web Rádio Sintonia do Bem. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Esperamos que todos estejam aí participando com a gente. Obrigada mais uma vez por nos receber em seus lares. Que o Mestre Jesus abençoe nosso estudo de hoje. Boa noite, né, Maninho? Boa noite, Cláudio. Boa noite, Marzinho. Boa noite. E passo a palavra para o meu Maninho aqui para fazer as considerações. Obrigado. Bom, pessoal, mais uma quarta-feira aí. Todos nós juntos. Muito obrigado de novo por essa oportunidade, né, de aprendizado. De qualquer forma, ou apesar de todas as formas, mais um ano. Esse programa nosso de hoje é dedicado principalmente a ele mesmo, por ter passado esse ano, e é o nosso último programa desse ano, né? Então, da nossa satisfação, do nosso carinho, do nosso desejo, e principalmente da nossa felicidade de estar nos lares das pessoas que nos acompanham, daqueles que de uma forma ou de outra, pergunta a pergunta, quarta-feira a quarta-feira, foi convivendo, fortalecendo os laços. Então, desde já, nossos mais sinceros agradecimentos à equipe que produz, ao Claudinho, aos nossos bastidores, à equipe espiritual, que eu tenho certeza que guia esse programa com o maior carinho do mundo, e com a maior humildade possível, assim, sentindo a falta da Bárbara hoje, porque esse momento é um momento de aproximar as famílias, ela foi ficar com a família dela. Então a gente quer muito agradecer por essa equipe inteira, por esse planejamento, por esse amor, por esse carinho que a gente é envolvido para estar sintonizado, todos nós juntos, né? Então muito obrigado a todos esses lares que nos prestigiaram com sua presença, com seu carinho. E eu vou aproveitar para fazer a nossa prece inicial dos trabalhos de hoje. Amado Jesus, querido amigo de todas as horas, de todos os tempos, muito obrigado pela sua bênção, pela sua inspiração, pelo seu amor, sua misericórdia, seu entendimento. Pai amado, obrigado por essa oportunidade de conviver com esses espíritos tão caros ao meu coração, que a gente, caminhando pela estrada da vida, se encontrou, aceitou esse desafio de fazer um pertencimento a esse programa e ao que ele significa a cada lar, a cada pessoa que nos acolhe e que aceitou aprender junto com a gente. Obrigado por essa missão, obrigado por esses companheiros maravilhosos, obrigado por essa irmandade que se estendeu tão longe. Abençoe, Senhor, que o ano que vem possamos estar com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma vontade, por todos os dias seguintes. Que a sua bênção também possa estar por esses lares, nesses dias que se comemora a sua vinda na terra. Oh Pai, só temos tanto a te agradecer, e com essa prece queremos dar por iniciados os nossos trabalhos de hoje. Que assim seja. Assim seja. Bom, né, maninha?
Nós paramos na qual pergunta? 130? Exato. Então, vamos lá. Vamos a ela, né? Pergunta 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Resposta. Fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade e que muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Os homens, então, acreditaram que eles sempre foram assim. Isso. Essa pergunta e essa resposta remete muito à pergunta anterior, que a gente tem essa crendice dos anjos, dos espíritos evoluídos, a Idade Média. Quanto mais para trás nós formos analisar, mais era comum, né? A Grécia, esses países antigos, o Egito, os iniciados, então era cheio de muita crendice. E realmente havia manifestação mediúnica desde aquela época. Então, daí, Kardec perguntou, se eles não são únicos, se eles andaram como nós, então, a crença de que eles existem só por existir, como se fossem criados perfeitos, cai por terra abaixo. Como que se explica, então, que está enraizado em nós? Né? Aí ele responde, fica tu sabendo. A gente entende como se a terra fosse única, né, Maninha? Uhum. A gente pensa assim, estou aqui, é aqui que acontece, é aqui que eu vejo. Então, realmente existem seres especiais. Só que o caminho do próprio Jesus, que é o maior exemplo de caridade, de todas as qualidades que se pode ter de perfeição para seguir na Terra, andou pelos mesmos caminhos que nós andamos. Né? Então, ele, por chegar nesse local e querer ser o governador de um planeta, nada mais é do que uma consequência que um espírito puro atingiu. Então, antes disso, ele foi esses anjos, ele foi esses serafins, ele foi tudo isso que havia. E em outras terras, que nós ainda não existia nem no rascunho. Tanto que o nosso rascunho é o próprio Jesus que quis, que desenhou e que adotou esse planeta e essa família de espíritos que aqui estão para elevá-los de volta a Deus. Porque a gente é criado por Deus, educado por Jesus, vamos se falar, e volta de novo ao seio da divindade. Então, foi mais ou menos isso aí que o Kardec quis explicar, remontando a pergunta anterior, que é a 129, que explicava por que o povo sempre teve notícia de anjos e de potências espirituais, mesmo sem saber explicar muito bem o que era. É exatamente por causa disso. Porque a Terra não é o único planeta, nem nunca vai ser. Ela começou e vai ter fim, mas nós não. A gente vai estar sempre evoluindo e vamos aparecer em outros mundos, quando a gente for melhorando como umas alminhas boas, entendeu? Por aí vai. Porque a gente passa por isso na escala dos espíritos que a gente leu, né? Sim, sim. Então, vamos seguir? Vamos seguir. Então, vamos para a pergunta 131. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Resposta. Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom se tivesse criado seres eternamente votados ao mal e infelizes para sempre? Se há demônios, é em teu mundo inferior e em outros semelhantes que eles residem. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e que julgam agradá-lo pelas abominações que cometem em seu nome. Aí, Maninho, vamos comentar primeiro essa resposta, depois porque é muito longa as considerações do Kardec aí, né? Então, olha que perguntinha mais danadinha, ó. Há demônios no sentido que se dá a essa palavra. Agora, vamos prestar atenção no contexto da pergunta. Demônio ficou estigmatizado pelos nossos usos e costumes como algo ruim. Ruim, mal. Né? Mal. Algumas pessoas acreditam que tem perna de um bicho, cabeça de outro bicho, chifre de outro bicho, rabo de outro bicho, né? Aí, como nós, do Espiritismo, somos o desafio de ter uma fé raciocinada, eles já deram um checkmate tão violento nisso, que lá na nossa primeira pergunta, a gente vai sempre embasar no próprio Livro dos Espíritos. Que é Deus, quais as qualidades de Deus, né?
Nós não podemos entrar em muitas das coisas de Deus, que é a matéria, que é o espírito, da origem, que o homem é curioso por isso. Mas eu achei super interessante isso aqui. Nessa aqui nós fomos de boa. Se ele é todo amor, todo compreensão, todo bondade, todo misericordioso, quem ia ser o infeliz e falasse, não, por exemplo, só que na Terra, nós somos da ordem de 20 bilhões de espíritos. Ele falou, ó, Júnior, você vai ser o diabo da Terra. Qual justiça que o nosso Deus estava tendo comigo? Falou, porque eu caí, né? Porque tem crenças que se baseiam assim, eu era um anjo, olha que delícia, eu já era anjo. Anjo é burro? Não, né? Que nós sabemos que ele é um cara altamente cheio. A gente leu na escala dos espíritos. Sim. Quer dizer, ele já discerne. E o Senhor chega nele e fala, você caiu. Você não vai mais, mas você foi expulso do paraíso. Então você é o anjo que vai servir de diabo na terra. Mania, esse Deus não é o meu. Entende? Entendo. Nós assimilamos uma fé raciocinada que o Kardec está ensinando para nós. Então cai por terra um tabu muito grande. E ao dizer que são nos mundos inferiores, eu gosto de acreditar que são nos mundos inferiores, não pensando na terra, infelizmente é pensando no homem. Porque nós já lemos aqui nesse livro também, que o homem faz cada coisa que ele passa vergonha nos reinos inferiores a ele. Né? Então nós somos capazes de uma tenacidade, de um animal olhava em nós, se ele pudesse falar, falou, maninho, mas você deu um fora aí que eu que não estou no seu grau, fiquei com vergonha dessa, né? Então, essas entidades existem, os maus pensamentos existem, e nunca passaram de meros espíritos equivocados que escolheram caminhos errados. E agora mesmo no Livro dos Espíritos, também, que a gente vai basear sempre nele, no Kardec, no Chico, falava para nós que são situações vivenciadas pelo próprio Espírito enquanto andando na Terra. Se eu alimentei maus pensamentos, eu vou alimentar entidades desencarnadas que vai colaborar com aquilo comigo. Então, o diabo nada mais é do que o nosso coração adoecido, enfermo, trazendo para nós fluidos cada vez mais recalcitrantes, no mal, no mal, no mal. Aí o cara passa a acreditar que tem um ser desse. Mas ao pensar na inteligência, na soberania do Deus que nós acreditamos, a gente nada mais vê do que isso. E a Bárbara achou interessante, eu falei para ela que eu gostava muito daquela definição. Kardec, os espíritos só falam assim, para eles só a eternidade que são mais longas. Quer dizer, se nós não é um diabinho agora, nós estamos num caminho de chegar num lugar de espírito puro primeiro do que quem está nesses locais. Né? Então, nada mais certo olhar que o Livro dos Espíritos, poucas perguntas aqui atrás, falou como resposta simplesmente assim, para esses espíritos as eternidades serão mais longas. E o próprio Jesus deixou bem claro para nós que das ovelhas dele, ou seja, esses 20 bilhões de espíritos que ele adotou para si, nenhum ficará. Se é nenhum, esse demônio aqui não existe. E outra coisa, só para continuar na afirmação que ele não existe, a palavra demônio, lá nos gregos, para trás, ele só definia que não era corpóreo, mas ele não entubava o bom e o ruim. Ele só discernia que não eram seres corpóreos, entende? Aí a gente que gostou de folclorizar o negócio. É nós fazendo o melhor de nós, por fantasia nas coisas que, na realidade, não existiu. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, o Mazinho, o Andy. Então vamos partir para os comentários de Kardec, né? Vamos lá. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, pois a palavra grega daimon, da qual se origina, significa gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Seriam como todas as coisas criadas por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres naturalmente predispostos ao mal e condenados para sempre. Se não fossem obras de Deus, existiriam como Ele de toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas.
Oh, interessante. Vamos parar aí um pouquinho, porque aí ele, né, ele catalogou assim, se eles realmente existissem sem ser obra de Deus, cadê aquele Deus único que nós, de novo, nós lembramos lá no começo, assim, só tem ele, não tem dois. Então, ele demonstra aqui para nós que é confuso você provar um negócio desse, né? Se você for olhar pela misericórdia, pela bondade, pelo amor de Deus, ele não fez. Mas se ele existisse, por exemplo, nasceu lá quando criou Deus, nós não sabemos, lá no livro falou que não é dada devido à nossa ignorância, saber disso. Mas sabe-se, já exercitando essa fé raciocinada, que não foi criado dois gênios. Por isso que ele falou que haveriam várias potências divinas. É igual os Ramon antigos, eles tinham um Deus para a lavoura, eles tinham um Deus do amor, eles tinham um Deus... Os gregos também tem um panteão lá que é cheio de Deus, para todos os gostos, né? Então, como se fosse assim. Aí haveria um Deus nosso, esse Deus do mal, o Deus da lavoura, o Deus do amor, o Deus do casamento. Existiriam vários deuses, né? Como a nossa fé entende que ele é a causa primeira de todas as coisas, e aí se ele é a causa primeira de todas as coisas, e as coisas boas todas estão nele, ele não ia fazer. Ele fez nós para escolher. E aí, oriundo das nossas escolhas, a gente, infelizmente, tem maus pensamentos e más atitudes. Mas não passamos nunca de um filho que Deus ama muito, só que essa alma está um pouquinho equivocada, né? Uma perguntinha da Bárbara aqui, ó, para vocês. Bárbara, Natal. Qual a relação de participar por um tempo de vibrações ruins? Ou ainda não colaborar para boas vibrações? E os trabalhadores da última hora? Bom, dona Bárbara, nós entendemos que uma pessoa que fica com esse tipo de vibração, ele está atraindo para si, igualzinho, para dar um exemplo assim, uma antena parabólica. Você tem a opção de sintonizar vários canais. Se você sintonizar só o canal desagradável, você vai ficar com aquela psicosfera de canais desagradáveis. Então, isso aí, uma ação provoca uma reação. Isso a gente estudou em todos os livros do André Luiz. Você não faz uma ação sem uma reação. Então, uma vez praticando isso, o resultado não é bom. Qual que é a segunda parte da pergunta dela aí, que eu perdi um pouquinho aqui? De falar dos trabalhadores da última hora? Isso aí é uma alegoria que Jesus gostava muito de comentar por parábola, que nós, a última hora nossa, é exatamente esse momento que nós estamos vivendo. É a nossa melhor vida, é a nossa melhor hora, e nós podemos obter, igualzinho fala lá na parábola, o melhor pagamento. Porque é questão e continuará sendo sempre de escolha. Essa é a minha melhor vida, é a que eu tenho a minha melhor capacidade, eu estou no meu melhor lugar, no meu melhor momento, para eu ser o meu melhor em espírito. E se eu me equivocar nesse momento, eu só vou estar fazendo a minha jornada ficar mais longa. Então, aqueles que foram trabalhadores da primeira hora, aonde você imagina que está, Maninha? Trabalhadores da primeira hora. Estou longe aqui, né? Ele está mais esclarecido que nós, Maninha. Entendeu? O salário deles, vamos falar assim, por exemplo, vamos colocar os apóstolos de Jesus, Emmanuel, esse espírito grandão que nós conhecemos, como trabalhadores da primeira hora. Eles entenderam Cristo, entenderam o cristianismo, eles vêm na Terra como missionários, eles já são uma categoria de espírito bem mais evoluída, né? Aí todos nós que estão na última hora é o efeito da nossa encarnação desse momento, sabe? E como além da gente ser na última hora, a gente está vivendo os últimos momentos da Terra enquanto planeta de prova e expiação, a gente pode estar perdendo dois bondes muito grandes. O primeiro de reencarnar de novo num planeta de prova e expiação, que a gente não mais vai ser, porque você não vai ser expulso de um planeta de regeneração e ir para um prova e expiação. Você está reprovado no de prova e expiação. Você vai reencarnar num planeta pior do que a prova e expiação. Ou provas e expiações ainda mais antigas, mais embrutecidas. Então, esses são os trabalhadores da última hora. É a nossa última chance. É nós nos dando a vontade, o dever de evoluir agora. Porque aqueles que foram da primeira hora, tratando só do cristianismo para cá,
é aqueles que vieram, compreenderam, entenderam e estão fazendo pelo Espiritismo o que mais pode fazer com ele, que é a sua própria divulgação. Se deu para entender muito bem aí para a dona Bárbara, é aí que nós vamos. Qualquer dúvida pode perguntar mais. Escutou, né, Bárbara? Pode fazer mais perguntas. Pode continuar? Pode, Maninha, pode continuar com o Kardec aí. Vamos lá. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falha neste ponto essencial. Concebe-se que povos atrasados, que desconhecem os atributos de Deus e admitem em suas crenças divindades malfazejas, também admitam demônios. Mas todo aquele que faz da bondade de Deus um atributo por excelência, é ilógico e contraditório supor que ele tenha criado seres voltados ao mal e destinado a praticá-los perpetuamente, porque isso seria negar sua bondade. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Certamente não seremos nós que conteste a autoridade de seus ensinos, que gostaríamos de ver mais no coração do que na boca dos homens. Mas estarão bem certos do sentido que ele dava à palavra demônio? Não é sabido que a forma alegórica é uma das marcas distintas de sua linguagem e dever-se-á tomar ao pé da letra tudo que o Evangelho contém? Não precisamos de outra prova além dessa passagem. Aí, Pode como continuar? ele vai concluir qualquer passagem, está de 2 pontos, pode continuar, que aí ele termina. Logo após esses dias de aflição, o sol obscurecerá e a lua não mais dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Em verdade vos digo que esta geração não passará, sem que todas estas coisas se tenham cumprido. Então agora vamos dar um tempinho aí. Então Kardec continua a explanação dele e ele começa com uma frase fortíssima. Ó. A primeira condição de toda doutrina é a de ser lógica. Ora, a dos demônios, em seu sentido absoluto, peca por essa base essencial. Por que ele ficou sem base? Porque nós acreditamos num Deus só. Uma vez que a gente acredita em um Deus só, ele não fez ninguém eternamente mal. Nós acabamos de falar isso aqui nas nossas primeiras pontuações. Aí ele ainda continua asseverando, não, mas lá na Bíblia ele fala demônio, porque Jesus falava assim, sai desse corpo, demônio, né? Mas voltando ainda ao sentido grego, era um ser incorpóreo. Era o nome que se dava a um ser incorpóreo. Naquele Mas momento, como né? judiava daquela pessoa, as pessoas acharam que aquele nome era associado a uma coisa ruim. Estão entendendo? Sim, sim. Aí só para eles falar assim, que não deveríamos levar ao pé da letra o que Jesus fala, ele falou que essa geração não passará enquanto as estrelas do céu não cair, ó, Enquanto as estrelas do céu não cair, cairão o sol estrelas do... Isso, o sol escurecerá, não derramará mais sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Nós já estamos 2000 anos depois desse, aconteceu isso? Hoje a gente é muito mais inteligente. Acontecerá? Estrela vai cair do céu? Não. Né? O sol vai amanhecer amanhã e talvez corra o risco dele não amanhecer para nós? Não dá, né, maninha? Não tem como. Então, isso aqui ele só está dizendo assim, ó, tudo que Jesus quis dizer, ele nunca quis dizer no sentido literal, certo? Então, aquele sentido que ele estava dando para demônio lá, jamais foi, até porque no sentido grego, no contexto que ele vivia na época, era o significado de algo que não fosse corpóreo, certo? É nós é que pintamos com as nossas imaginações, com o desejo que os dominadores sempre tiveram de dominar as massas, de fazer esses conceitos, que fica mais fácil, né? Sim. Temer um céu, temer um inferno. Moisés fez isso. Não matará. Era tudo humano demais da conta. Não matará, não desejará a mulher do próximo, vai respeitar pai e mãe. O único mandamento dele que falava do divino era respeitar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, ele transcendia naquilo, mas ainda era muito humanizado aquelas leis. Hoje já ficou fácil de entender que aquilo era para conduzir um povo daquela época. Um povo sem lei, um povo que era escravo, né? Então, aqui está falando assim, que não precisa
surpreender que a própria Bíblia não fala tudo que Jesus disse no sentido literal, né? Pessoal, mandar um abraço para a Érica de São Paulo. Perguntando onde que eu estou. Estou aqui na rádio, Érica. A Lília do Sam. A Bárbara, lá em Lusiânia. O Lucas, a Ana Cândida, a Ana Flávia, o Didi, o Sam, a Ana Maria, de Anápolis, o Marco Antônio de Serranópolis, cidade do Hilton. E a Silma Borim. Boa noite, Feliz Natal para vocês, que Deus ilumine seus caminhos. De Paraguaçu, de Minas. Para você também, Silma. Que Deus ilumine você sempre. Feliz Natal para vocês também. Feliz Natal para todo mundo aí, né? Tem mais abraços? O Cláudio está passando um recado aí. 620 pessoas conectadas conosco neste momento. Maravilha. Nosso agradecimento a todos, né, gente? Muito legal. Pode continuar aí, Maninho? Pode, de boa. Não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da terra? Não se dará o mesmo com algumas figuras empregadas pelo Cristo que tinham de falar de acordo com os tempos e lugares? Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Se, pois, em suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. Pode seguir? Uhum. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Da mesma forma que acreditaram em seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Pela palavra demônio se deve, pois, entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais que as entidades designadas por esse nome, com a diferença, porém, de que seu estado é transitório. São os espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que devem suportar e que, por isso, as sofrem por mais tempo, mas que também alcançarão a perfeição, desde que o queiram. Poder-se-ia, então, aceitar a palavra demônio com esta restrição. Porém, como a entendem atualmente, poderia induzir ao erro, levando à crença na existência de seres especiais criados para o mal. Olha que legal, né? Muito. Lembrei daquele livro da Sexo e Obsessão, né? Uhum. Que tinha lá no plano espiritual, né? Que tinha até um reino lá todo enorme, gigantesco, e que eles acreditavam que ele era o Deus do mal e tudo mais. E, enfim, ele também recebeu, né? Misericórdia. Perderam um diabão lá, né, mano? Né? Perderam mesmo. Perderam um bichão lá dos mais custosos do mundo, né? Aquele ali era. Então, ele também teve a oportunidade de mudar, né? Lógico. E, então, todos nós, independente, né? De todo o mal que seja feito ou que faça, ainda haverá a perfeição desse espírito. É sempre... A gente, infelizmente, a verdade, igual ele acabou de falar aqui, ó, até da rotação da Terra, tudo que eles puderam castrar psicologicamente algum tempo atrás da humanidade, eles castravam. Eles quiseram impor, por exemplo, uma teoria que criou-se um mundo mesmo assim, faça hoje os pássaros, faça hoje os animais que andam, que ficam debaixo das águas, os que andam sobre a terra, aí cada dia faça-se a luz, separa as águas e que seja o elemento aquoso e o elemento terráqueo. E no sétimo dia ele falou, que coisa mais linda do mundo. Hoje você não consegue convencer uma criança de primário que tem um pouquinho de discernimento. Aí ele falou isso aconteceu na Terra há 2000 anos, e eu vejo toda hora dinossauro de 1 milhão de anos, de milhões de anos. Como é que fica um negócio desse? Então, é difícil. Por isso que não é o espiritismo que exerce a fé raciocinada, é a fé que faz o raciocínio das pessoas aumentar. Não precisa ser espírita. O entendimento vai chegando nas pessoas, e isso fica ruim para quem não preocupou em evoluir, porque vai virando crendice, né? Uhum. Vai igualzinho, quando alguém falou que a Terra não era plana, que ela era redonda, ele teve problema de quase ser morto. Então, infelizmente, a humanidade não pôde caminhar a passos largos, e nem nunca vai poder, porque de uma forma ou de outra
a gente é sempre manobrado com verdades e com mentiras também, igualzinho isso aqui é uma falsidade, porque ele está falando para nós que ele pode admitir, desde que ele seja temporariamente alguém que escolheu fazer o mal. E é claro que ele está fazendo mal, mas temporário, tem data de vencimento. Né? Então, derruba a teoria e o Kardec está colocando incisivamente aqui que eterno ele não é, que ele nunca vai ser, né? Quiser continuar aí, maninho, está pertinho de nós concluir essa observação do Kardec. Satanás é evidentemente a personificação do mal sob forma alegórica, pois não se poderia admitir um ser mau a lutar de igual para igual com a divindade, e cuja única preocupação consistisse em contrariar os seus desígnios. Como o homem precisa de figuras e imagens para impressionar na sua imaginação, pintou seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram suas qualidades e seus defeitos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram como a figura de um velho segurando uma foice a uma ampulheta, realmente, né? Representá-lo pela figura de um jovem teria sido um contraceno. Dá-se o mesmo com alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representam os anjos ou espíritos puros, por uma figura radiosa de asas brancas, emblema da pureza, e Satanás com chifres, garras e os atributos da bestialidade, emblema das paixões inferiores. O vulgo que toma as coisas ao pé da letra viu nesses emblemas individualidades reais, como outrora vira Saturno na alegoria do tempo. E aí, Manis, quer comentar alguma coisa sobre isso? Então, olha, gente, eu acho que esse tema aqui veio muito a calhar com o Natal, é muito legal. Realmente, né? A gente saber, entender, querer conquistar para si, dentro do seu coração, que esse diabão aí, ó, é inimigo, que quer ser o mal, ele não existe. Uma vez que você não esteja andando no caminho dele. Né? Porque vai existir um irmão da sua fé. Se a sua fé estiver equivocada, se os seus pensamentos estiverem ruins, meu amigo, se o seu pensamento estiver em busca de uma coisa que você pensou assim, isso que eu vou fazer, vai fazer mal para alguém? Vai, pois é, você já está no caminho de alguém que vai querer senhorar desse pensamento seu. Como é que nós podemos dizer que um traficante, que alguém que está com vontade de matar alguém, ou por ciúme, ou por inveja, ou por revolta, ou por herança, ele está com um pensamento sadio? Aonde que, na nossa justiça, que ainda é tão injusta e tão efêmera, a gente consegue divulgar um monte de coisa ruim e um monte de coisa boa. E a de Deus, que é eternamente boa, justa e misericordiosa. Por isso que ele não concebeu. E nós, sim, com a nossa... Aí o oposto, vaidade, ignorância, maledicência, orgulho, principalmente esse danadinho desse orgulho, né? Ideações de ser merecedor de uma fortuna, de uma vida que não é própria para você, a drogadição, a prostituição, tudo que você envereda por um caminho extremamente equivocado, você vai encontrar potências espirituais que vai te intuir a achar que isso é correto, que isso é bem-vindo, que isso é normal, que isso é... E não tem problema. Abalou o amor de Jesus ou de Deus? Não, não abalou, não. De jeito nenhum. É o seu que vai ficar equivocado num certo tempo. Aí, com um certo tempo, igualzinho nós vimos lá naquele livro, você vai começar a entrar numa questão de tédio ou alguma coisa, que o ódio, maninha. Ódio é tão engraçado, a misericórdia de Jesus é tão grande, que ele é um amor que foi machucado. É igual quem termina namoro. Você já viu minha teoria de namoro? É assim, ó, casamento é um namoro Você que deu tem certo. uma Então, teoria quem de está namoro. namorando e não quer casar, sai fora, porque o casamento é o subproduto, verdade. né? Não é verdade. Então, quando a pessoa às vezes termina um namoro e está chorando, fala, você queria casar com ele? Não, então está certinho. O namoro pra nasceu quê, né? para dar errado. Agora, se você quiser casar, aí furou o plano seu, né? Não furou o dos dois, mas o da pessoa furou. Então, é desse jeitinho. Se você namora e vai dar... Coitadinho, casou. Né? Então, muito cuidado. Né? Então, isso aqui é exatamente isso. A ideia que você alimenta, o que você está fazendo,
tanto para o bem também, graças a Deus, e para o mal. Aí tem crenças que até hoje que o tempo está empobrecendo e que o tempo está corroendo, justamente por causa que não tem nada a ver com o espiritismo. Basta ter uma fé raciocinada. Põe um pouquinho de raciocínio na fé, que você vai ver que o negócio não flui, ele empobrece muito rapidamente. Agora, uma vez que você está introjetando isso dentro de você, você vai encontrar estrada larga para fazer. Mas qualquer pessoa, julgador da terra, que é falho, já percebe que você errou. Imagina Deus. Então, é uma questão de escolha, sempre foi. Né? Eu achei esse capítulo muito oportuno, muito bacana, muito rico mesmo, assim, para pôr as pessoas para refletir um pouco, né? A Bárbara está perguntando aqui, ó. E a passagem dos filhos pródigos? Bárbara, a passagem dos filhos pródigos, eu acho que ela não ilustra muito essa questão. Não é porque aquele rapaz, que ele chega no pai dele e fala assim, ó, pai, dá-me a parte que me convém, que eu quero receber agora em vida. Falando do contexto da época, se vocês conhecerem alguém aí que é hebreu, isso é a maior ofensa que pode fazer para uma pessoa, sabia, Maninha? Você chegar num hebreu e falar assim, pai, me dá minha parte que me compete na herança, que eu quero sair para o mundo, é o maior desrespeito que existe, que você está falando para ele, eu desejo que o senhor morra, porque lá é tradicional, você só... E outra coisa... Você só recebe essa herança quando a pessoa... Isso. O seu primeiro herdeiro ainda é o primogênito, que no caso não era ele. Então ele estava desejando que a família dele bagunçasse tudinho, entendeu? Para ele pegar o dinheirinho. Aí o pai dele, pacientemente, passa o dinheiro que lhe cabe desse negócio. Ele sai pelo mundo, eu prefiro dizer, um aventureiro, um cara bom vivant, e ele consumiu logo aquela fortuna, se viu em dificuldade, teve que trabalhar para os outros, e numa casa que ele foi, ele comia da mesma comida que dava para os porcos. Eu falei, mas lá na casa do meu pai, até os porcos comem melhor do que isso. Vou voltar para casa do meu pai. E volta. E essa parábola é muito interessante, que ao voltar, o pai dele vê ele de longe e sai correndo para abraçar. Representa o quanto que se você caminhar um pouquinho para Deus, Deus vai até você. Essa parábola fala da jornada humana, de você sair, equivocar, reconhecer seu erro e voltar para a casa do pai. Ela é um ciclo, sabe? E a alegria daquele pai de colocar, pedir para matar o melhor servo e fazer uma festa e chamar a todos que o seu filho voltou, é justamente desse amor de Deus que ele estava falando aqui agora mesmo. Ó. Eu vou concordar com a parábola serve. É do júbilo de Deus quando a gente retoma o caminho do bem, sabe? E ele manda matar o melhor servo e chamar as pessoas, porque o filho dele voltou. E a parábola ainda tem um pedacinho antes de concluir, que aquele filho falou, uai, mas eu fiquei aqui, te ajudei, fiz tudo por você, e, no entanto, o meu irmão que saiu e detonou tudo, o senhor mandou matar o melhor boi, o melhor servo. Aí o pai, que eu gostaria que fosse figurado aqui, como sempre, não no sentido literal, Jesus não falou as coisas no sentido literal, falou para ele não olhar o irmão dele com olhos ruins, porque só dele ter aquele orgulho dentro dele, ele não fez as atitudes, mas ele tinha o orgulho. Ele não conseguiu olhar com o amor que o pai olhou. E ele pede para ele que não olhe o irmão dele daquele jeito. Então, eu acho que se for olhar para a parte da vaidade, do orgulho, da maldade, talvez o irmão que ficou seja mais equivocado do que aquele que partiu. Só que ele não tinha coragem, mas ele aninhava o mal no coração dele. Entendeu? Uhum. Por isso que o pai dele chama a atenção dele, para que ele não faça aquilo. Ele está pedindo que, mesmo para quem não precisou de sair nessa jornada equivocada, mas ele tem que despejar todo o orgulho, toda a mágoa, todo o ressentimento, toda a impureza dele. Não adianta ter lá dentro. Ele não foi colocado como bom para Deus também. Ele só vai ser bom para Deus quando ele tiver despido daquilo que o filho dele sofreu, mas veio despido dessas coisas. Enquanto o que ficou não vivenciou aquilo tudo, mas também não estava despido disso. Entendeu? Entendi. Beleza aí, Bárbara. Essa foi legal. É linda, né? Show de bola. Continuar aí? Vamos. Então, dá tempo? Eu não tô ligado. Tá, não. 15 minutos ainda. Então tá bom. Então nós vamos começar
Na encarnação dos espíritos, objetivo da encarnação. Na pergunta 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que consiste a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Pode concluir, Maninha. O seu tem conclusão? Tem, A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Quer comentar, Maninha? Não, pode comentar, eu só vou complementar. Olha aqui, ó. Nós somos de base espírita. E a gente tem que ler as coisas com muita atenção. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Por acaso aqui ele está falando de reencarnação? Muito bem, ele está falando de encarnação. Então, olha que resposta mais inteligente do mundo. Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns, é uma expiação. Para outros, missão. Isso. Então, vamos falar aqui do seguinte, uma suposição. Jesus andou aqui na Terra encarnado. Para ele, não foi uma expiação. Para ele, foi uma missão. Certo? Aí, a gente agora mesmo está falando para exercitar a inteligência e também os planos de justiça. Qualquer um de nós acha que o objetivo da encarnação é alcançado pelo Espírito com uma vivência? Sim, não. 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 Era bom demais, né, Maninha? Já pensou? Eu sou um espírito de bilionário. Só para me entrar num corpo, foi preciso para fazer o genoma humano, o DNA humano. Mas humano, assim, daqueles lá, da Lucy. Já ouviu falar da Lucy? Um esqueleto que tem de 5 milhões, é o que se há de mais antigo de vestígio humano. Já tem até de 8 milhões. Para chegar naquilo lá, se fosse o primeiro, que não é, gastou 1,5 bilhão de anos para fazer o genoma dele, não o ser. Entendeu? Então a gente já tem milhares e bilhões de processos de encarnação. Então, é claro, qual é o objetivo da encarnação? A encarnação é para propor a perfeição. Para alguns, missão, para outros, expiação. Do momento que chamou expiação, o que ele fez? Ele errou. Reencarnação. Ele já reencarna. Entendeu? É porque esse capítulo aqui é muito importante a gente entender isso. Ele vai lidar com isso toda hora. Encarnar, e ele ainda deixa claro que é porque também no mundo espiritual há coisas que só se vivencia encarnado. Certo? Porque, igual a gente está lendo lá na reencarnação do Segismundo, ele foi perdoado pela Raquel e pelo marido lá, não foi? Sim. Mas ele praticou o mal aonde? Na Terra. E ele está vindo aqui Voltando expiar o novamente, mal que ele fez para a Terra. Espiritualmente eles se resolveram. Mas na justiça terrena ficou um negócio bagunçado aqui. E quando você chega aqui, você esquece de tudo. Então... E eles vieram se reorganizar aqui. Você viu o nosso estudo de segunda-feira, né? Então, o tanto que aquilo foi rico em mostrar que ele estava tentando se ajustar com uma experiência que ele tinha que organizar. E ele nunca conseguiu e não há de conseguir. E ninguém vai, nunca, jamais vai ter essa história. Eu fui para a Terra uma vez e voltei espírito puro. Entendeu? Entendi. Porque, mesmo sendo bom,
você não vai fazer. Por isso que ele pergunta, a encarnação é o objetivo de fazer chegar na perfeição. Você pode ser bom, beleza, mas você não conseguiu numa encarnação só. O objetivo é chegar na perfeição, mas não na encarnação. A gente tem que entender a diferença de encarnação e reencarnação, porque esse prefixo re aí ele entra... É várias e várias vezes. Entendeu? Vamos dizer assim, a segunda, a terceira, Isso. é refazer, é como fazer e refazer. Isso. E porque também a pessoa pensa assim, os espíritos reencarnam. Né? Vamos supor que nós somos 4 aqui, numa encarnação, eu sou o Cláudio, no outro eu sou o Vilmar, no outro aí eles acham que cada identidade é uma. Ele não entende que aquele espírito, aquele ser que ocupou essas personalidades é que é único. Entende? Aquele ser animado e inteligente que percorreu esses corpos é um só. Ele é uma unidade espiritual. E ele não tem várias identidades. A unidade espiritual é a mesma. Ele evolui e vai se reformando a cada experiência. Aí a pessoa pensa, eu fui o Zé, agora eu esqueci que eu fui o Zé, agora eu sou o Adão. Não, se fosse assim, era encarnação. Você vinha numa só e resolvia o problema. É a soma de tudo que nós vivenciamos, é que colocou nós para ser o melhor resultado de nós agora. Por isso que eu gosto sempre de começar falando assim, que a gente é o nosso melhor agora. Entende? É porque esse é tudo que nós pedimos. É uma resolução, é a nossa melhor resolução agora. Sabe? É isso que é o nosso objetivo de agora. Nosso tempo está beleza? Tá, tem 8 minutos ainda. Então é nóis. Então, vou mandar um abraço para a Nath, para o Vinícius em Mineiros, para o Noah, meu netinho, Amanda e Luiz em Goiânia, a Robertinha lá em Aparecida do Rio Doce, o Pedro Ávila em São Paulo, o Gilcênio, a Suene e o Zeider, e a Larissa e o Emerson. Estamos com 653 pessoas conectadas conosco. Muito bem. Muito bom. Um abraço também para o pessoal de Olímpia, para o João Paulo, né? Tá vendo? Esquecendo o abraço dele, que senão depois ele fica bravo, né? Bem-vindo aqui em Jataí, João Paulo. Você está de mala pronta, né? Pena que quarta, né? Nós não vamos, não ia trazer para cá, ó. É mesmo, eu podia, né? Trazer. Podia vir conhecer aqui, né? Vamos lá, então, dá tempo? Dá, né? Na Dá. 133. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, têm necessidade de encarnação? Todos são criados, resposta, né? Uhum. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corpórea. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e sem trabalho, e por conseguinte sem mérito. Aí o Kardec já começou a querer entrar no assunto, né? Ele é craque, ele vai entrar no assunto aqui, ele vai aprofundando devagarzinho. A gente né? vai falando, mas logo já vem pergunta. Aí, os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da reencarnação. Nós acabamos de falar, eu sou bonzinho, mas eu encarnei hoje espírito simples e ignorante e desencarnei espírito puro. Não rolou, né? É um espaço de vida. Se fosse assim, era muito fácil. Era bom, né, Maria? Nós já estava de asinha branca, igual estava lá há muito tempo, né? Então, não é isso que ocorre. O que ocorre é que, mesmo sendo bom, passando pelas tribulações, as vicissitudes, boas escolhas, aquele momento lá que nós lemos da evolução dos espíritos, dá para se ter uma noção do tanto que é longo, né? É longuíssima essa jornada aí. Aliás, a nossa jornada é eterna dentro de uma concepção de tempo. Ela vai demorar muito a se resolver. Então, há que se não ter pressa disso, mas é imprescindível que nós fazemos boas escolhas, que é muito melhor encarnar no bem e melhorando, porque você consegue fazer grandes saltos. Do que, como diz, já estragar tudo na primeira, né? Porque se você ficar reformando, aí vai complicando, você vai adquirindo aquelas outras características que a gente acabou de falar ali. Você vai ficando ruim, aí você quer virar um espírito do mal lá, igual o governador da cidade perversa lá, não vai rolar, né? Exatamente. Então, são tudo questão de escolha. Você tem uma vertente e outra vertente para seguir. E Jesus mesmo falou, a porta da perdição é largona. É facinha, ela é oportunista, né? Então, cabe à pessoa ter um bom discernimento do que ele realmente quer para si, né? Então, nem só porque o cara só fez o bem, nem nenhuma encarnação e nem em várias encarnações, ele continua usando o tempo
o termo encarnação aqui. Agora mesmo ele entra mais nos outros termos. 5 minutinhos. Vamos ver se dá mais um. Se não der, depois houve uma reprova nós faz de novo. Também já é a sequência da 133. 133A. Mas, então de que servem os espíritos... Perdão. Mas, então, de que servem aos espíritos serem seguido o caminho do bem, se isso não o isenta das penas da vida corpórea? Resposta. Chegam mais depressa ao fim. Além disso, as dificuldades da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Tá vendo, maninho? Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nossa, hein? Aí dá para se ver que nós ainda vai encarnar mais um pouquinho, né? Um pouquinho, vigia. Porque ficou muito humana essa resposta, né? Bem, né? Então, de que serve os espíritos terem seguido o caminho do bem? Aí é o que eu falo, hoje a nossa fé é raciocinada e a nossa justiça, por mais que ela seja imperfeita, já pensou, é claro que valeu. Eu pelo menos não estou no caminho equivocado, né? Uma pessoa dessa não está reencarnando com limitações, com vicissitudes, com problemas. Ele certamente é um ser que está reencarnando com possibilidades muito mais avantajadas do que a nossa. Uma visão mais dilatada do que é bom, moralmente, igual nós lemos também, voltamos a falar, que na escalada dos espíritos, ele tem o crescimento material e o moral. Ora um, ora outro. E ele precisa adquirir esses dois, porque senão ele nunca será um espírito perfeito. Então, por isso que ele está falando, quanto mais a gente adquirir esses conhecimentos com menos defeitos, mais vertiginosa é a nossa viagem. É por aí que ele está apontando. Aí ele... Não sei se ainda dá, hein, Vilmar? Não dá. Então, pronto. Não deu, pessoal. Então, nós vamos ter que refazer ela, né? Melhor a gente refazer. Nós ficamos, então, na 134. Certeza, então. Pronto. Bom. Quer fazer suas considerações aí, Vilmarzinho? Claudinho. Encher os seus lares de boas energias neste Natal, que vocês possam saber comemorar sem excesso nenhum, porque estamos passando por um problema seríssimo neste momento. Então, que possam todos, juntamente com seus familiares, comemorar este Natal bastante sabedoria e prudência. Todos com a paz do Divino Mestre no coração. Muito obrigado por estar conosco nas quartas-feiras. Boa noite, Claudinho. Boa noite, Júnior. Boa noite, Wendy. Boa noite. Até o ano que vem, se Deus quiser. Deus assim quiser, seja. que assim seja, né? Claudinho vai falar? Fala aí, Claudinho. Você Fala aí, fala Claudinho. muito. Fala, essa voz Lombardi. sua, essa voz, ó. Eu desejar um Feliz Natal a todos que estão nos acompanhando. Desejar também um dia 25, que Jesus desperte no coração de cada um, que é o verdadeiro sentido do Natal. Que os bons espíritos acompanhem a todos e até o ano que vem. Muito bem, Claudinho. Bom, então boa noite a todos. Boa noite, Maninho, Claudinho, Vimarzinho. Agradecer, né, a todos vocês por este ano, por estarmos juntos, por esse projeto, que para a gente é uma gratificação muito grande, né, um amor muito grande por esse projeto. Que o ano que vem a gente possa estar bem mais empenhado, possamos ter mais uma equipe, né, uma equipe maior, que a gente consiga ter mais pessoas envolvidas. E que o Mestre Jesus
abençoe o lar de vocês. Que esse ano, nós sabemos que foi um ano muito difícil para muitos, mas foi um ano de muito aprendizado. E que nesse Natal seja um Natal diferente, que nossos corações estejam mais abertos para o amor, né, para a caridade, que possamos olhar tudo que a gente viveu nesse ano e que a gente dê mais valor a pessoas, aos momentos, e que nesse Natal, né, nós possamos estar com o nosso coração aberto para isso, e que seus lares sejam imensamente abençoados, todos os lares, e que haja oração, né, nesse Natal, que a gente lembre de fazer uma oração, pensar em nosso Mestre Jesus. E mais uma vez, obrigada por estar conosco. Agradecemos de coração por todo este ano, por nos acompanhar, por estar conosco. E que o ano que vem continue com a gente. Então, uma boa noite a todos. Um Feliz Natal. Um ano novo cheio de luz, de paz, de realizações. E gratidão por tudo, gente. Fica com Deus todos. Boa noite. Senhor Jesus, muito, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de novo. Eu gostaria, Pai, de desejar desse programa para todos os seus ouvintes que o sentido do Natal, daquela manjedoura que já vai tão longe, da humildade daquele estábulo, aonde uma estrela cantava no céu que ele mesmo criou, que era chegado o momento do amor andar na terra. Ó Jesus, ajude que de novo cada um de nós, apesar das dificuldades deste ano, e com a consciência que também estamos mais unidos, só de chegar perto da sua data, a gente já se torna mais generoso. Os votos de amor e de paz inundam os lares e os corações. Renasça, amado Pai, nos nossos espíritos desejosos de luz, porque apesar de todas as dificuldades, o sol, a energia sublime da vida não nos faltou em momento algum. A sua misericórdia, o seu amor sempre teve tátil e presente. Bastou que soubéssemos procurar. Amado Jesus, enterneça toda a terra, que nós possamos nesses momentos de reflexão e dos balanços que nós fazemos em nossas vidas, escolher o seu caminho, a sua paz e o seu regaço amoroso. Amado Jesus, que essa prece possa encontrar todos os nossos irmãozinhos, Pai, que estejam em posição de infortúnio, em lares de abandono, em ruas perdidos, que seus corações possam ser tocados pela sua divina misericórdia, pelo seu divino amor, que os nossos pensamentos todos unidos, que por um acaso encontrar apenas um irmãozinho desse, terá valido todo o processo, Pai. Abençoe aqueles a quem o Senhor disse que viria, que seriam os desregrados do mundo, agora e sempre, que assim seja.